Eu nunca fui de escrever em fóruns, mas cheguei num ponto da minha vida que preciso colocar isso para fora, porque até hoje, quando lembro, sinto calafrios. Trabalhei 10 anos da minha vida ao lado da minha noiva, ajudando ela a erguer uma empresa do zero. No começo, parecia tudo uma grande parceria. Eu cuidava de tudo, ficava até tarde, apagava incêndio, fazia o que fosse preciso. Não tinha hora para parar, não tinha final de semana livre, mas eu achava que valia a pena, porque estávamos construindo algo juntos. Só que com o tempo, as coisas foram mudando e, quando percebi, parecia que eu estava vivendo dentro de um jogo doentio, onde cada movimento meu era calculado por ela para me diminuir. A virada começou quando ela passou a me tratar como se eu fosse um funcionário qualquer. Lembro de uma reunião em que ela simplesmente reduziu meu salário na frente de todo mundo, alegando uma crise que eu sabia que não existia, porque eu mesmo tinha fechado contratos enormes dias antes. A humilhação foi pública, fria, como se fosse planejada. Enquanto isso, o tal do Tyler, um assistente que tinha acabado de entrar, recebia presentes caros, viagens pagas e até o crédito por ideias que eram minhas. Era surreal ver o meu esforço sendo colocado no colo de outra pessoa, enquanto eu era rebaixado como se fosse um estorvo. O pior é que ela fazia isso olhando direto nos meus olhos, como se quisesse que eu sentisse a facada. O que mais me deixava mal não era nem a injustiça em si, mas a forma como tudo era feito. Não tinha uma única explosão de raiva, nada que desse para dizer foi no calor do momento. Eram golpes calculados, frios, como se cada detalhe fosse arquitetado para me quebrar por dentro. Teve um dia que cheguei na empresa e minha mesa tinha sido movida para perto do depósito, longe da equipe, sem nenhuma explicação. Disseram que era reorganização de espaço, mas todos sabiam que era só mais uma forma de me isolar. Tyler passou a sentar na sala de reuniões ao lado dela como se fosse seu braço direito, enquanto eu era tratado como um estagiário inútil. Era impossível não sentir que estavam me empurrando cada vez mais para um buraco, e eu acordava todo dia com uma sensação de nó na garganta, já esperando o próximo golpe. O clima ficou ainda mais sufocante quando as humilhações começaram a ultrapassar a barreira do trabalho. Em um evento de negócios, Rosalie me apresentou para um grupo de investidores como um colaborador antigo da empresa, sem mencionar que eu era cofundador, sem sequer citar os anos de dedicação que eu tinha colocado ali. Foi como se ela tivesse apagado minha existência da história da empresa na frente de todos. Lembro de ficar ali, sorrindo forçado, enquanto por dentro meu corpo inteiro tremia de raiva e vergonha. A sensação era de ser apagado pouco a pouco, como se ela tivesse prazer em me reduzir a nada. O que me assusta até hoje é como ela fazia isso sem levantar a voz, sem perder a pose, sempre calculada. Sempre com aquele sorriso controlado, como se cada gesto fosse planejado para me fazer acreditar que eu era descartável e não passava de um peso morto na vida dela. Uma das cenas mais marcantes para mim aconteceu numa manhã de segunda-feira. Eu tinha ficado o fim de semana inteiro terminando uma apresentação estratégica que poderia fechar um contrato enorme. Cheguei cedo, organizei tudo, deixei os relatórios impressos e a projeção preparada. Quando a reunião começou, Rosalie entrou acompanhada de Tyler e, sem nem olhar na minha cara, entregou a pasta que eu tinha preparado para ele. E ali, na frente dos executivos, ela pediu que ele apresentasse. Eu fiquei paralisado. Cada slide que ele mostrava era fruto das minhas horas sem dormir, das minhas anotações rabiscadas à mão, até as piadinhas que eu tinha colocado nas notas ele usava. E Rosalie ficava sorrindo, incentivando, como se fosse o gênio que tinha preparado tudo. No fim, o contrato foi fechado. E eu, que deveria estar comemorando, fiquei sentado no fundo da sala, invisível, com uma vontade quase física de gritar.
Foi nessa hora que percebi que não era apenas sobre me diminuir, era sobre roubar de mim qualquer reconhecimento, como se meu valor tivesse que ser entregue nas mãos de outra pessoa a qualquer custo. Depois dessa reunião, algo dentro de mim começou a quebrar de verdade. Eu ia trabalhar com o estômago embrulhado, com uma sensação estranha de que estava sendo vigiado o tempo todo. Tyler começou a soltar comentários sutis, do tipo, a gente está indo bem agora, ou Rosalie confia em mim, sempre olhando de lado, como se quisesse me cutucar. Parecia que ele tinha prazer em reforçar meu lugar de descartado. Uma vez, entrei na copa da empresa e eles estavam rindo de alguma piada interna que obviamente envolvia meu nome. Porque quando me viram, pararam de rir imediatamente e trocaram olhares cúmplices. Aquele silêncio foi pior do que qualquer xingamento. E o mais estranho era que, mesmo fora da empresa, a perseguição parecia continuar. Mensagens secas, cobranças por e-mail de coisas que eu já tinha entregue, até ligações de madrugada pedindo alterações absurdas em relatórios. Eu comecei a perder o sono, a sentir que não tinha mais vida fora dali. Tudo girava em torno dessa manipulação silenciosa, desse jogo de poder que parecia não ter fim. Chegou um momento em que eu nem conseguia mais diferenciar trabalho de vida pessoal. Eu pensava nela o tempo inteiro, nas pequenas estratégias que ela usava para me colocar para baixo, nos olhares, nos gestos calculados. Era como se eu tivesse entrado em uma armadilha e não houvesse saída. Até as coisas mais simples viravam tormento. Abrir meu e-mail, atender uma ligação, caminhar pelo escritório, cada movimento era um alerta, uma chance de me humilhar. Comecei a perceber que minha própria percepção estava sendo distorcida, que eu já não confiava mais em mim mesmo. A sensação de estar preso em algo que eu acreditava ser parceria se tornou sufocante. Quando saía de casa de manhã, meu peito apertava, a respiração ficava curta e eu sentia como se estivesse indo direto para um campo minado onde cada passo podia ser usado contra mim. O ápice do terror psicológico veio quando percebi que Tyler não era só um assistente favorecido, mas um instrumento da própria Rosalie. Ele passou a me seguir de forma sutil, sempre presente, sorrindo como se soubesse de algo que eu não sabia. Uma vez, encontrei ele perto da minha mesa com alguns relatórios esquecidos. E quando perguntei sobre eles, respondeu com aquele sorriso frio. Você deve ter se confundido. Achei que isso era do seu departamento. Era óbvio que estavam me testando, tentando me confundir, me fazer duvidar do meu próprio trabalho. Por mais racional que eu tentasse ser, meu cérebro começava a falhar. Parecia que cada decisão minha era monitorada e manipulada. Eu comecei a escrever notas para mim mesmo, para não esquecer detalhes, para me lembrar que eu estava fazendo tudo certo, porque a dúvida se infiltrava, silenciosa e cruel. Sentia que estava perdendo a sanidade aos poucos, sendo esmagado por algo que ninguém fora dali poderia entender. A situação ficou insuportável no dia em que percebi que minha própria reputação estava sendo destruída aos poucos. Rosalie começou a me culpar por falhas que nunca aconteceram, inventava histórias e distribuía elas para a equipe e para clientes importantes. Senti um frio na barriga quando descobri que algumas pessoas com quem eu tinha trabalhado anos começaram a me encarar diferente, como se eu fosse o responsável por problemas que só existiam na cabeça dela. Era aterrorizante perceber que alguém podia manipular toda uma realidade ao redor de você e, de repente, você estava sozinho no meio de um caos que parecia invisível para os outros. Até minha noiva, que eu confiava cegamente, se transformou em uma sombra ameaçadora que não me deixava respirar. Cada passo que eu dava parecia ser observado, analisado, julgado de forma cruel, e eu nem sabia direito como reagir sem me queimar ainda mais.
Nesse mesmo dia, tive um momento que me marcou profundamente. Recebi uma ligação de um cliente ansioso para confirmar uma reunião e Rosalie apareceu atrás de mim, só olhando, sem dizer uma palavra. Eu tentei manter a calma, mas a pressão era insuportável. Quando desliguei, percebi que Tyler estava rindo discretamente e Rosalie deu aquele sorriso frio que parecia devorar meu coração. Foi como se estivesse dizendo: você não controla nada, nem sua vida, nem seu trabalho. Eu saí do escritório sem entender como conseguia andar, sentindo o chão instável debaixo dos pés. Cheguei em casa exausto, tremendo, e a sensação de perseguição não parava mesmo fora dali. Cada som da rua parecia suspeito. Cada notificação do celular me fazia prender a respiração, porque não sabia se era mais uma artimanha dela. Foi aí que percebi. Eu estava completamente à mercê de alguém que tinha transformado minha vida em um pesadelo detalhadamente planejado. Naquela mesma semana, comecei a perceber que não podia mais me esconder atrás de desculpas ou esperar que tudo passasse. Cada olhar de Rosalie me drenava a energia e Tyler parecia se divertir com meu desespero. Um dia, durante uma apresentação, percebi que minha voz tremia e minhas mãos suavam enquanto ela me observava atentamente, sorrindo de forma calculada. Era como se ela estivesse aproveitando cada instante de insegurança que conseguia extrair de mim. Tentei respirar fundo e me concentrar, mas a sensação era de estar dentro de um aquário, onde cada movimento era amplificado, cada erro se tornava público. Cada suspiro era avaliado. Foi ali que entendi que precisava sair daquele lugar antes que eu perdesse completamente a sanidade. No fim daquele dia, sentei sozinho na sala de reuniões vazia, olhando para os papéis que eram meus, mas que não tinham mais valor algum. Cada documento, cada relatório, cada ideia que eu tinha colocado sangue e horas de trabalho parecia ter sido arrancado de mim. Eu percebi que não podia mais lutar ali sem me machucar ainda mais. Foi como se tivesse acordado de um transe. Eu estava preso, cercado por gente que fingia parceria, mas que na verdade tinha prazer em me destruir. Ali, naquele silêncio pesado, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu iria embora, mesmo sem ter certeza do que vinha depois, mas precisava recuperar minha vida, minha dignidade e, acima de tudo, meu controle. A sensação de medo e alívio se misturou de um jeito que nunca tinha sentido antes. No dia em que finalmente decidi me demitir, senti um frio estranho, uma mistura de medo e alívio que nunca tinha experimentado. Cheguei cedo, respirei fundo e escrevi minha carta de demissão, tentando não tremer. Cada palavra parecia custar uma tonelada, porque eu sabia que estava encerrando uma década da minha vida. Mas também sabia que não podia mais continuar ali, sendo manipulado e humilhado diariamente. Quando entreguei a carta, Rosalie apenas olhou, com aquele sorriso frio, sem demonstrar nada. Por dentro, senti uma mistura de raiva, alívio e uma sensação estranha de vazio, como se estivesse saindo de uma prisão invisível que eu nem sabia que existia até aquele momento. Poucas horas depois, encontrei Gabriel, meu amigo de longa data, que me recebeu com aquele sorriso que você sente no peito, de quem realmente te entende. Ele me apresentou a nova empresa e, pela primeira vez em muito tempo, senti que minha dedicação seria valorizada de verdade. Foi ali que conheci Luna, uma consultora extremamente competente e direta, que não se deixava levar por jogos emocionais. Ao mesmo tempo que fiquei apreensivo, senti uma tensão estranha, porque nunca tinha lidado com alguém tão firme e blindada emocionalmente. Mas havia também algo em sua postura que me deu esperança. Talvez finalmente eu pudesse reconstruir minha vida profissional sem medo de manipulação, sem precisar me humilhar para ser reconhecido. Nos primeiros dias na nova empresa, senti um misto de empolgação e nervosismo. Tudo era diferente. O ambiente não tinha aquela tensão sufocante que eu vivia com Rosalie.
e aos poucos percebi que meu trabalho era realmente valorizado. Gabriel me dava autonomia, confiava em minhas decisões, e isso era quase um choque para mim. Mas o que mais mexia comigo era Luna. Cada reunião com ela era um teste silencioso. Ela não tolerava falhas, cobrava atenção aos detalhes, e eu sentia que tinha que me esforçar ao máximo para acompanhar o ritmo. Ao mesmo tempo, havia algo estranho na forma como nos olhávamos, uma tensão que misturava desafio e curiosidade. Era como se, de alguma forma, eu estivesse começando a me reconstruir, não apenas profissionalmente, mas também emocionalmente. Apesar de todo o foco no trabalho, não pude ignorar a sensação de estar sendo observado, mas de um jeito diferente. Agora, não era manipulação ou ameaça, era avaliação e respeito. Luna tinha uma postura firme e direta, e cada comentário que ela fazia me obrigava a prestar atenção, a me manter afiado. Sentia que precisava provar meu valor, não para ela ou para Gabriel, mas para mim mesmo. Ao mesmo tempo, comecei a perceber que os traumas com Rosalie ainda estavam muito vivos dentro de mim. Cada vez que alguém tentava minimizar meu trabalho ou me subestimar, meu corpo reagia, meu coração disparava e eu me lembrava dos anos de humilhação. Mas agora eu tinha ferramentas, aliados e uma chance real de mostrar que não estava mais preso àquilo. Era assustador sentir esse medo vindo de dentro de mim, mas também libertador saber que podia enfrentá-lo. Não demorou muito para que Rosalie percebesse que eu tinha escapado do controle dela. E aí começou a verdadeira guerra. Ela entrou com acusações de uso indevido de propriedade intelectual, tentando me arrastar de volta para aquele pesadelo. Cada notificação judicial que chegava era como um soco no estômago. Eu me via revivendo mentalmente cada golpe que ela tinha me dado, cada humilhação, cada manipulação. A sensação de perseguição voltou com força, e mesmo estando numa empresa que me valorizava, eu sentia a pressão como se estivesse voltando ao fundo do poço. Era impossível desligar o cérebro, impossível não pensar no que ela podia inventar a seguir. Cada ligação de advogado, cada documento fazia meu coração disparar e minhas mãos tremerem, como se ainda estivesse no aquário que ela tinha construído anos antes. O mais assustador de tudo era que eu não sabia em quem confiar completamente. Tyler, que antes era um dos instrumentos de manipulação dela, acabou me entregando provas de fraude e manipulação financeira. Mas ainda assim, a dúvida corroía minha mente. Cada e-mail, cada gravação, cada conversa que eu revisava parecia revelar uma camada nova de desespero e cálculo da parte dela. Eu passava horas analisando documentos, tentando me preparar para qualquer movimento que ela pudesse fazer, sentindo o estresse se acumulando dentro de mim como uma pressão que podia explodir a qualquer momento. Ao mesmo tempo, eu tinha Gabriel e meu advogado Inácio, mas ainda assim a sensação de ameaça era constante. Era como estar em um campo minado invisível, sabendo que um passo em falso poderia ser fatal para minha reputação e minha vida profissional. O dia em que tudo começou a mudar é impossível de esquecer. Tyler finalmente me entregou arquivos e gravações que mostravam claramente a manipulação financeira e as fraudes de Rosalie. Eu me senti tomado por uma mistura de alívio e tensão extrema. Cada arquivo que eu abria parecia ter sido colocado ali como uma arma silenciosa, pronta para detonar anos de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia um medo quase físico. E se isso não fosse suficiente? E se ela encontrasse uma forma de me derrubar novamente? Passei horas revisando cada detalhe, verificando cada gravação, respirando fundo, tentando me convencer de que finalmente havia uma saída. A sensação era de estar no olho de um furacão. O perigo estava ali, mas agora havia uma luz mínima no horizonte. A pressão aumentou quando começamos a levar as provas para a diretoria e o advogado.
Cada reunião era tensa, cheia de olhares avaliativos, e Rosalie parecia perceber que estava perdendo o controle. A tensão no ar era quase palpável, e eu sentia cada batida do meu coração como um tambor acelerado dentro do peito. Era impossível relaxar, impossível sentir segurança total. Cada passo que dávamos precisava ser calculado com precisão, como se estivéssemos dançando numa corda bamba sobre um abismo. Eu me lembrava de cada momento de humilhação que ela tinha me imposto, e ao mesmo tempo sentia a adrenalina de finalmente virar o jogo. Era assustador perceber como a manipulação tinha me marcado, mas também libertador ver que eu tinha armas, provas concretas e aliados que realmente se importavam. O dia em que a verdade veio à tona foi estranho e, ao mesmo tempo, libertador. Rosalie foi confrontada com as gravações e documentos na frente da diretoria, e a expressão dela mudou completamente. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Ela tentou argumentar, se justificar, mas cada palavra era desmontada pelas provas que tínhamos. Eu estava lá, no meio daquela sala, sentindo um peso enorme sair do meu peito. A tensão que me acompanhava há anos começou a se dissolver aos poucos. E mesmo com o olhar frio de algumas pessoas ainda sobre mim, eu sentia que finalmente não estava mais sozinho. Tyler, que tinha sido cúmplice por tanto tempo, se manteve ao meu lado, entregando a verdade de forma direta, e foi estranho perceber que até ele parecia aliviado por finalmente encerrar aquele ciclo. Depois de toda a exposição, Rosalie acabou afastada, e o silêncio que se seguiu foi quase surreal. Eu ainda sentia uma mistura de incredulidade e medo residual, porque por tanto tempo fui manipulado que o corpo não consegue esquecer de imediato. Mas, no meio disso, Luna apareceu, firme, controlada, e pela primeira vez senti que podia respirar, perto de alguém, sem medo de ser diminuído. A tensão que antes existia entre nós deu lugar a uma espécie de respeito profundo e, aos poucos, começamos a construir uma relação baseada em confiança mútua e parceria real. Era estranho, mas libertador perceber que eu não precisava mais carregar o peso de anos de humilhação e que podia, finalmente, escrever minha própria história. Nos meses seguintes, comecei a perceber que a vida podia seguir sem a sombra de Rosalie. O ambiente na nova empresa se tornou cada vez mais positivo e meu trabalho passou a ser reconhecido de forma justa. Cada conquista me lembrava que eu tinha valor, que minha dedicação não precisava mais ser usada contra mim. Com Luna, a relação cresceu naturalmente, baseada em respeito e cumplicidade, sem pressões ou jogos emocionais. Era uma sensação estranha, mas boa. Finalmente eu podia confiar em alguém sem medo de ser manipulado. E mais importante, eu estava aprendendo a confiar em mim mesmo de novo, a perceber que minhas escolhas tinham peso e que eu podia construir algo sólido, sem precisar me sacrificar por gratidão ou lealdade injusta. Hoje, olhando para trás, ainda sinto arrepios quando lembro de tudo que passei com Rosalie, de como cada detalhe parecia orquestrado para me quebrar. Mas também sinto alívio e força, porque consegui sair daquele ciclo e reconquistar minha vida. A vitória não veio com revanche ou raiva, mas com clareza, provas e aliados que realmente se importavam. Luna e eu seguimos lado a lado, parceiros de igual valor, e a empresa cresce em direção a novos mercados internacionais, com minha dedicação finalmente reconhecida. Às vezes, quando penso em tudo que aconteceu, é quase surreal. O pesadelo começou de forma silenciosa e intensa, e terminou de repente, sem explicação, deixando apenas a sensação de que sobrevivi a algo que poderia ter me destruído. É estranho, mas libertador. E até hoje não consigo explicar direito como tudo simplesmente parou como começou, deixando só a realidade da reconstrução e da liberdade.